Exercícios com vetores são bastante comuns para quem está aprendendo programação e você já deve ter se deparado com todos os que eu vou apresentar nesse vídeo. Aqui eu faço um compilado rápido resolvendo 8 exercícios super comuns que envolvem vetores em programação. Seja para você aprender ou relembrar sobre esses elementos, assista esse vídeo. No vídeo eu falo sobre a leitura e escrita de valores de um vetor, o preenchimento do vetor com valores sequenciais e também valores aleatórios, mostrar o vetor de trás para frente, calcular a soma dos elementos do vetor, calcular a média dos valores do vetor, obter o maior e o menor valor do vetor, contar quantas vezes um determinado valor aparece no vetor. Nesse vídeo eu apresento bem sucintamente essas questões essenciais relacionadas a vetores. Na descrição do vídeo eu deixo o link para o detalhamento de cada um desses itens, o que pode ser importante se você não entendeu alguma coisa da minha explicação que está sendo apresentada neste vídeo. Vou começar ilustrando com um vetor de 4 unidades, com 4 posições, e eu já tenho aqui o código que faz a leitura de dados do teclado para esse vetor e já mostra o resultado, o que tem guardado dentro deste vetor. Então aqui eu vou ler qualquer valor, 3, 4, 5, 6, e ele mostra aqui o vetor com os valores 3, 4, 5, 6. O meu vetor é de float e eu só estou mostrando com uma casa depois da vírgula conforme a configuração aqui do meu printf. Agora, para mostrar o preenchimento desse vetor com algum valor que não é lido pelo usuário, eu vou considerar aqui qualquer valor sequencial. Eu vou alterar essa linha aqui, vou deixar aqui ela comentada para adicionar uma outra, onde eu faço o vetor na posição i, receber um valor que, pode ser aqui o valor i, por exemplo, porque o i vale 0, depois no próximo passo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Com isso, esse meu vetor vai estar preenchido com valores que são sequenciais, que é o que a gente consegue ver aqui. Preencheu com 0, 1, 2, 3, os valores aí conforme o valor de i. Lógico que eu posso fazer uma alteração para controlar isso. Poderia, por exemplo, mostrar os valores aqui do i multiplicado por 10, que acaba mostrando que como resultado, 0 vezes 10 que dá 0, 1 vezes 10 que dá 10, 20, 30 e assim por diante. Uma substituição com relação a essa forma de incrementar sequencialmente ou ter valores sequenciais para poder preencher o meu vetor. Uma outra alternativa é preencher com valores que são aleatórios. Então eu faço o meu vetor i receber um número aleatório, onde eu posso fazer simplesmente desta maneira, que estão aqui gerados valores aleatórios. Gerou 41, um número bem grande, outro número bem grande, um número maior ainda. Então ele gera realmente valores totalmente aleatórios. Então os números aleatórios que são criados eu não tenho nenhum tipo de controle, eles podem ser realmente qualquer número. Normalmente eu tenho interesse de controlar, por exemplo, quero sortear como se fosse um dado, onde aparece só o número 1, 2, ou 3, ou 4, 5 ou 6. Nesse sentido, eu posso fazer aqui, ou eu preciso fazer aqui uma operação aritmética para transformar esses valores para um controle, onde se eu fizer o resto da divisão aqui, usando esse resto da divisão pelo número 6, eu tenho garantia de que os meus números possíveis a serem gerados são o número 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. São todos os números possíveis de serem gerados com o resto de divisão por 6. Então se eu quisesse realmente simular um dado, eu teria que fazer aqui mais 1. Onde eu pegaria o resto da divisão por 6, somaria 1, porque no lugar de 0 seria o meu número 1, no lugar de 5, que é o meu maior número possível, seria o número 6. Então estaria ali simulando a jogada de um dado. Eu vejo aqui os números gerados, 6, 6, o 5 e o 5, coincidentemente aqui repetiu os números. Assim como eu poderia ter feito aqui, em vez disso daqui, fazer aqui por 10, me geraria números de 0 a 9. Um 7, 4 e o próprio 0. Então aqui eu tenho o controle dessas leituras. Então eu fiz leitura por parte do usuário, o usuário digita os valores sequenciais preenchidos para o vetor, ou então a geração de números aleatórios para aquele vetor. Então para poder fazer isso, eu inicialmente vou fazer aqui um printf de 1/n, só para escrever esse vetor numa nova linha. Eu também, então, agora vou fazer uso desse for aqui, bem parecido. Só dar um Ctrl+C, Ctrl+V.
onde a diferença é por onde eu começo a mostrar esse meu vetor. Então isso vai mudar. Eu vou começar da última posição desse vetor, indo decrementando para a primeira posição. Decrementando, eu vou fazer isso aqui nesse passo. Então o i menos menos, ele vai fazer i, recebe i menos 1. E para começar na última posição. No meu caso, a última posição do vetor, o meu vetor de 4 posições, aqui é o número... Se eu colocar o número 4 tem um problema, porque os índices do vetor de 4 posições é o índice 0, o 1, o 2 e o 3. Então o meu último é o 3. Tá? Então cuidado aí na hora de encontrar esse último valor, essa última posição, o último índice do vetor. Tá? Então ele termina com 3. Eu vou fazer aqui simplesmente colocando desta maneira, não colocando fixamente o 3. Poderia ter colocado aqui nesse caso, mas estou colocando aqui que é o 4 menos 1, que é o tamanho do vetor menos 1 para ficar bem claro. E aqui a minha condição também vai ser diferente, porque agora eu começo do 4, depois eu vou mostrar, né, vou fazer uma interação com o número 3, ou melhor dizendo, começo com 3, né, depois com 2, depois com 1, depois com 0, e daí eu não tenho mais interesse. Então minha condição aqui é enquanto esse i for maior ou igual a 0. Então executando o código eu vejo que está aqui, né, o meu vetor está aqui nessa ordem, agora ele primeiro aqui está por último, o segundo está por penúltimo, o penúltimo está como segundo e o último está como primeiro valor deste meu vetor. Agora eu vou mostrar para poder fazer uma acumulação dos valores do vetor, fazer um somatório dos valores desse vetor. Para isso eu vou copiar também esse trecho de código que eu já tinha aqui para mostrar o vetor. Tanto faz, podia ser um ou outro, né? Poderia começar do primeiro valor até o último ou do último até o primeiro, mas eu vou pela estratégia aqui do primeiro até o último para ir somando. A diferença é que eu preciso uma variável que faça essa acumulação, que guarde esse valor acumulado. Então eu vou criar aqui, como o meu vetor tem valores float, então essa minha variável que vai fazer a soma, que vai guardar o somatório, também tem que ser float. Então eu vou fazer soma e eu já vou começar lá com 0, que eu tenho que inicializar essa variável. E aqui é cada etapa. Então para cada posição do meu vetor, eu vou fazer com que soma receba o valor que tem soma, mais o meu vetor que se chama vet, na posição i. Aqui eu tenho, então, o somatório dos valores do vetor. Eu vou mostrar o resultado daí. Né? Printf. Como meu somatório é um valor float, eu vou colocar aqui, com uma casa só depois da vírgula, mostrando soma. E aqui o resultado da execução do meu código. Ficou aqui tudo junto, né? Já vou melhorar essa saída, mas somou tudo. 1 com 7, 8, 8 com 4, 12, 12 com 0, 12 mesmo. Então aqui está o resultado da soma dos valores. Então só para melhorar a formatação desse número, vou dizer aqui que eu vou mostrar a soma, tá? E a soma propriamente dita. E eu vou começar isso numa nova linha. Então isso aqui eu vou colocar aqui um /0 para começar uma nova linha, não ficar lá parecendo que é um número do vetor. Para poder mostrar a média nada mais é do que a soma dividido pela quantidade de valores daquela soma, né? Quantidade de itens que foram somados. Então aqui, basicamente, o que eu preciso fazer é um printf aqui mesmo, onde eu vou mostrar a média, que nada mais é do que a quantidade da soma dividido por 4, no caso, porque o meu vetor tem 4 posições. Então agora eu vou estar mostrando a soma, que a gente já viu que é 12, e a média, que no caso é 12 dividido por 4 elementos, dá 3 aí, média 3, e o resultado aqui desta soma. Uma coisa que já pode ter sido percebida é que toda vez que estou rodando esse meu código, toda vez ele está fazendo os mesmos números aleatórios, né? Parece que ele parou de fazer os números aleatórios, e é exatamente isso que aconteceu. Tá? Ele parou de fazer os números aleatórios, está repetindo sempre os mesmos valores aleatórios sorteados, e eu posso mudar isso, tá? Eu posso resolver isso. Para fazer isso eu vou precisar adicionar aqui uma biblioteca, que é a time, porque eu vou utilizar uma função da biblioteca time. E para isso eu vou aqui no começo do código, eu vou plantar uma semente, o seed aqui, com um conjunto, para que tenha sempre um conjunto. Toda vez que for rodar esse código, ele vai acabar gerando um conjunto novo de valores aleatórios para poder preencher o meu vetor. Então agora foi um novo conjunto, eu vejo que ele está aqui invertido, o resultado da soma, 8 com 4,
8 com 6, 14. 14 mais 14, 28. 28 dividido por 4 dá 7. Então tá aqui o resultado da minha média e da minha soma aqui sendo mostrado também. Agora com novo valores aleatórios. E eu posso ver que se eu rodar de novo, ele vai sortear um outro conjunto. Né? Deu uma outra soma, deu uma outra média aqui também sendo mostrada. É lógico que quando eu estou testando um código, quando estou fazendo uma avaliação de um código, nem é interessante que ele realmente sorteie novos valores. Até ficar constante é interessante, porque eu não preciso toda vez ficar calculando de novo. Então aqui eu tive que recalcular todo o somatório, recalcular a média, para ver se ele realmente estava conseguindo calcular corretamente esses dois elementos, né, soma e média. É importante fazer isso algumas vezes para garantir que o meu algoritmo está certo. Mas depois que eu tenho garantido que aquele trecho está correto, é ruim ficar voltando e tentando recalcular para ver se está certo. Então, se eu conseguir manter os mesmos números aleatórios sendo gerados, é interessante para eu não precisar ficar recalculando meus resultados que estão sendo mostrados pelo algoritmo todas as vezes. Tá? Então, muitas vezes eu ignoro essa instrução aqui, tá? Porque depois eu habilito no final do algoritmo, quando ele estiver pronto, porque dele sorteia, mas eu já garanti que o conjunto de teste está todo avaliado e validado. Vou mostrar agora como encontrar o maior e o menor valor que existam dentro desse vetor, né? Que valor é o maior e o menor que está ali presente. Para isso eu vou precisar de duas variáveis, uma para poder ter guardado qual que é o maior valor e qual que é o menor. Como os valores dentro do meu vetor são float, eu vou criar essas variáveis do tipo float. Então aqui maior e menor. Eu inicialmente já vou dizer que o maior e o menor são valores que tem dentro do meu vetor. Tá? Então, o meu primeiro valor do vetor já está com esse maior valor e com esse menor valor. E depois eu vou percorrer o vetor substituindo esses valores da variável maior e menor por algum outro caso algum que por acaso eu encontre que seja maior ou menor efetivamente do que aqueles que eu tinha guardado. Tá? Então, se algum valor for maior do que aquele meu primeiro do vetor, eu vou substituir no meu código. Para isso, eu vou fazer um novo for. Também o i vai começar lá da primeira posição do vetor, enquanto o i for menor do que 4, i mais. E para cada etapa eu vou testar se o meu valor da variável maior for menor do que algum outro valor do meu vetor. Então aqui no caso da posição i, eu vou fazer o meu maior receber o valor do meu vetor, né? Já que esse valor era maior do que o que eu tinha guardado na variável maior. Tá? Eu encontrei então um número maior dentro do vetor, então eu substituo aquele valor da variável por esse novo valor que eu encontrei no vetor. E a ideia é parecida com relação ao menor, só que agora, testando com relação ao menor, a lógica é invertida. Se algum número dentro do meu vetor for menor do que aquele que eu já tinha como sendo o menor de todos, então eu substituo o valor da variável menor pelo valor que está no meu vetor. Então aqui eu preciso mostrar, né? Não posso esquecer disso. Então printf, para poder mostrar esses dois valores, eu vou mostrar então aqui o maior como sendo uma casa só depois da vírgula, vai ser um número float, e eu já vou colocar aqui na mesma linha, só separado aqui por uma barra, o menor, também dizendo que vai ser um número só com uma casa depois da vírgula, também é um float, e aqui eu mostro o meu maior e o meu menor. Testando o código. Ficou faltando uma nova linha aqui, tá? Mas ele diz que o meu maior de todos aqui é o 7 e o menor é o 0 que foi encontrado. Testando de novo. Como eu tirei lá o sRand, acaba sendo sempre os mesmos valores aqui que estão sorteados dentro do vetor. Tá? Então não preciso recalcular ou mostrar, só preciso lembrar de colocar aqui o /0, tá? Para mostrar uma nova linha. Quero agora contabilizar quantas vezes aparece um determinado valor dentro desse vetor. Tá? Então eu vou pedir para o usuário digitar um valor que ele quer que seja verificado e depois eu vou ver quantas vezes aquele valor aparece no meu vetor. Para isso eu vou precisar de uma nova variável. Essa variável vou fazer aqui do tipo float mesmo, porque meus valores do vetor são float. Chamei ela de num. Eu também vou precisar de um contador, que eu vou começar ali com 0, que vai me dizer quantas vezes aparece aquele número que o usuário pediu. Eu vou ter que ler esse valor, então eu só vou fazer aqui um printf para pedir esse valor.
para o usuário me dizer qual que é o valor que ele quer que eu conte. E aqui eu vou ler esse valor. Que é o que está na minha variável num. E agora eu vou percorrer o meu vetor. Tá? Vou copiar aqui mesmo. Com cuidado na hora de dar Ctrl+C, Ctrl+V, que se o código antigo tivesse algum erro, ele vai estar sendo reproduzido, então é interessante ficar testando o código conforme for evoluindo, como eu estou fazendo. Faço uma etapa, testo o código, vou para a próxima etapa, testo o código, realmente para poder garantir que se eu der esses Ctrl+C, Ctrl+V, eu não vou estar pegando alguma coisa errada ali, propagando no código e depois vou ter que sair caçando para poder corrigir cada uma dessas partes. Então aqui eu percorri. E agora eu vou fazer aqui os testes que eu preciso para ver se eu encontrei aquele número que o usuário digitou. Então, para isso eu vou fazer um if. Se o vetor naquela posição i, se aquele valor for igual ao meu num, que foi lido pelo usuário, então eu vou fazer com que aquele meu contador seja incrementado em uma unidade. Então eu aumento ele aqui. Ficou com... Ok, só corrigir aqui a indentação do meu código. Então aqui ele contabilizou nessa variável count quantas vezes o valor repetiu. Então agora eu vou dar aqui o printf. Vou mostrar até com uma formatação diferente. Eu quero ver quantas vezes apareceu um determinado número. Tá? Então vai ser aqui o número que foi pedido. 2 pontos, as vezes que ele apareceu. Quantas vezes ele apareceu. Então vou primeiro mostrar no lugar desse porcentagem f aqui, que eu escrevi errado, faltou o ponto 1 aqui. Então aqui eu vou mostrar qual que é o número que foi pedido pelo usuário. E o número de vezes que ele apareceu está na minha variável count. Tá, então ele está esperando... faltou um barra n aqui de novo, estou esquecendo toda hora, mas digamos que eu quero saber quantas vezes aparece o número 3. E ele diz que a ocorrência de... 0 vezes, ele diz que era o 0, vamos ver o que eu errei. Num. Ah, sim, eu disse que aqui eu ia ler um float, eu acabei dizendo que era o inteiro no scanf, tá? Demorou aí um pouquinho e eu já sei que faltou um barra n, deixa eu colocar aqui o barra n no meu código para poder testar de novo. Qual que eu quero testar? 3, eu já sabia que devia dar 0, né? Então a ocorrência de 3 foi de 0 vezes. Tá? E aqui eu sei que tem o 7, então quantas vezes aparece o número 7? O 7 aparece uma vez dentro do meu vetor. Esse item é um item bônus, tá? Mas fica claro que eu estou repetindo várias vezes aqui o valor 4, 4, 4, 4. Todo o meu for aqui tem o número 4 associado, o cálculo da minha média eu estou dividindo por 4. Se eu quisesse trabalhar com vetor de 10 posições, eu teria que lembrar de trocar todos os lugares onde esse 4 representa o tamanho do vetor pelo número 10. E eu tendo a me esquecer de fazer isso se o código for muito grande. Aqui eu já tenho muitas coisas que esse código faz, então eu posso dizer que ele está relativamente grande. Nesse sentido, eu vou utilizar aqui o uso de uma constante. Eu vou definir uma constante chamada tan, que tem aqui o tamanho 4 inicialmente. E toda vez que esse 4 aqui aparece como tamanho do vetor, eu vou trocar por essa constante chamada tan. Tan. Por isso que aqui que eu deixei o menos 1, tá? Porque então eu pego aquele tamanho menos 1. Eu já tinha pensado nisso antes. Aqui também é tan. Aqui eu não posso esquecer que aqui também é tan. Então não era só dentro dos for que eu tinha que fazer isso, tem outros lugares que eu tenho que fazer. Então são muitos lugares realmente para ficar observando e trocando. Por isso que é bom já fazer uma constante desde o começo. Acredito que eu tenha trocado em todos os lugares, vou testar meu código, mas eu tenho que testar realmente. Mas aqui eu já sei, né, que os valores são esses daqui, porque eu acabei não plantando uma nova semente. A soma dava 12, eu já tinha visto isso antes. A média dá 3, e daí, né, 12 dividido por 4 dá 3. O maior de todos é o 7, o menor de todos é o 0. As repetições do... vamos pedir aqui do número 1. Apareceu uma vez. Ok. É aqui que ficou faltando barra n antes. E agora, se eu mudar isso daqui para o tamanho 10, meu vetor vai estar funcionando, ou meu algoritmo vai estar funcionando para um vetor bem maior, né, com 10 valores. Teria que verificar realmente se ele está contabilizando aqui todas as vezes, né, corretamente a soma, a média, o maior valor e o menor. O maior é fácil de ver, o maior é o 9 mesmo, o menor é o 0, ok. Quantas vezes aparece o número 4?
E o 4 diz que apareceu 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Correto aí também, contando quantas vezes aparece o número 4.